Entre as espécies da família das garoupas, há um peixe que cresce muito. Ele chega a medir 3 metros e a pesar cerca de 400 quilos. Os tupis guaranis conheciam este gigante e o seu hábito de dominar os ambientes rochosos. Por isso o chamavam de Itajara, o Senhor das Rochas. Os meros foram muito frequentes nas ilhas e costões de Santa Catarina. Até a década de 60, eles não tinham predadores, nem mesmo os tubarões os molestavam. Mas com as modernas tecnologias de pesca, a soberania dos meros teve seus dias contados, e eles praticamente desapareceram das águas catarinenses. Hoje, mais de 40 anos depois, os mergulhadores do Larus reencontram o gigante. O Senhor das Rochas está exilado em locais secretos, à espera de mudanças no comportamento das pessoas. Numa produção do Instituto Larus, Redescobrindo o Mar. Episódio de hoje: O Senhor das Rochas. O início da caça submarina aconteceu num período em que algumas pessoas viam heroísmo no abate de grandes animais e na exposição de suas cabeças como troféus. No litoral catarinense, a história desta época foi escrita com o sangue do mero. A equipe do Larus visita um dos primeiros mergulhadores catarinenses a conhecer os meros. Quando a gente mergulhava e tinha uma profundidade grande, 25 metros ou 20 metros, que a gente não chegava com facilidade, mas os meros estavam lá embaixo, bastava ficar bem quietinho, o mero vinha, curioso. Aí nós percebemos que o mero é muito curioso, ele vem, se aproxima, e hoje em dia, vocês que mergulham e tudo, pode até tocar no mero. Sim, né? Tivemos essa experiência. Pela experiência, ficar bem quietinho, sem se mexer, o movimento brusco assusta, mas o movimento bem quietinho e tal, pode até chegar nele. Que maravilha! Oh. Como resultado de décadas de matança, os meros desapareceram. Por anos, praticamente ninguém conseguia avistar um deles, e a espécie foi claramente reconhecida como em perigo. Hoje, mais de 40 anos depois, será que os meros ainda podem ser encontrados? A equipe decide visitar alguns naufrágios e estruturas submersas, praticamente desconhecidas. Os mergulhadores estão confiantes. As chances de encontrar os meros aqui são boas. A equipe se aproxima das estruturas submersas. Naufrágios, cavernas e rochedos formam abrigos adequados aos hábitos do peixe. E a prova disso está bem diante dos mergulhadores. O mero. O mero é o maior peixe da família das garoupas. É um gigante que chega a medir 3 metros. O maior já pescado até hoje pesou cerca de 400 quilos. Os mergulhadores do Larus ficam impressionados com o tamanho do Senhor das Rochas. Os meros se reúnem no verão formando agregações reprodutivas. Por toda a volta, dezenas de meros são avistados. Os mergulhadores do Larus estão diante de um dos mais fascinantes fenômenos do mar:
Como na reprodução do mero não há cópula, machos e fêmeas reúnem-se para liberar na água seus gametas. E para que as chances de fecundação sejam maiores, praticamente todos os meros da região estão aqui, juntos, à espera de um momento mágico que vai culminar no sublime instante da concepção. Antes de se reproduzir, o mero tem que crescer até cerca de 1 metro. Será com certeza uma fêmea, pois todos os meros começam a sua vida reprodutiva como fêmea. Mas então, como explicar a existência de machos numa população de meros? Na verdade, os órgãos sexuais dos meros, assim como de todos os peixes da família das garoupas, podem funcionar como de fêmea ou de macho. Mas, no começo, a primeira maturação é sempre como fêmea. Não há nascimento de machos entre os meros. Mas, se numa região a quantidade de machos não é suficiente, algumas fêmeas mais velhas, as maiores, começam a se transformar. Os órgãos sexuais perdem a função feminina e vão passando a funcionar como masculinos. O peixe deixa de ser fêmea e passa a ser macho para sempre. Os mergulhadores do Laros estão cada vez mais impressionados com a engenhosidade da natureza e fascinados pelo mero. O Senhor das Rochas se impõe pelo tamanho e pelo peso, mas os seus olhos parecem revelar um animal dócil e carinhoso. Os milhões de ovos fecundados aqui vão se transformar nos filhotes que serão espalhados pelo mar. Mas, na intensa competição pela vida, apenas uns poucos vão crescer. O mergulho chega ao limite. Ninguém quer deixar os grandes amigos, mas não há escolha, e os mergulhadores do Laros sobem em direção à luz. A equipe visita os estuários e manguezais, considerados os berçários dos meros. A dificuldade de proteger este peixe motivou o Instituto Laros a se integrar a outras instituições espalhadas por todo o litoral brasileiro, empenhadas na pesquisa e proteção dos meros do Brasil. E daí a nossa grande preocupação com esse peixe. Além disso, toda a característica dele, que é um peixe super dócil, que dificulta na conservação, porque tem esse processo de inversão sexual, existe uma lentidão do crescimento desses indivíduos, né, para atingir a maturidade. Esses indivíduos dependem de atingir tamanhos grandes para começar a se reproduzir. Tudo isso são características de espécies que estão como visadas, né, na lista de espécies ameaçadas. A pesquisa sobre o peixe dá os subsídios para a proteção do mero, começando pela educação ambiental. Inclusive o mero. Isso mesmo. Antigamente, quando não se tinham informações sobre o mundo submarino, era possível alguém aparecer com um peixe destes contando histórias de heroísmo. Mas hoje, já se sabe que matar um mero é um ato de covardia. Não há nada de heróico e muitas pessoas repudiam esta atitude. A maneira primitiva de se relacionar com um mero era matando um animal. Mas hoje há outra muito mais civilizada que vem anualmente movimentando milhões de dólares em todo o mundo: o turismo do mergulho contemplativo. Por isso, o Instituto Laros sugere a criação de um local protegido no mar, onde as pessoas possam experimentar a incrível emoção sentida pela equipe do Laros ao mergulhar com os meros. Além de ajudar na conservação de um dos mais fascinantes animais da fauna brasileira, esta opção é muito mais sustentável em todos os sentidos, porque seu produto está relacionado com a vida e não com a morte do animal. Enquanto isso, o mero permanece exilado, em naufrágios e outros esconderijos, à espera de que um dia as pessoas descubram que o conceito da galinha dos ovos de ouro pode ser estendido ao mar.